Sanções contra a Rússia vieram para ficar. Ursula von der Leyen salienta apoio à Ucrânia no discurso do Estado da União. Zelensky diz que a Ucrânia já controla mais de 4.000 km² do território que tinha sido ocupado pela Rússia. Primeiro dia da visita do Papa Francisco ao Cazaquistão, Sumo Pontífice apelou ao fim da guerra na Ucrânia. O corpo da Rainha Isabel II segue esta quarta-feira do Palácio de Buckingham para o Palácio de Westminster, sede do governo britânico. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou no discurso do Estado da União que as sanções de Bruxelas à Rússia vieram para ficar e também que a União Europeia vai manter o apoio financeiro a Kiev. Vestida com as cores da Ucrânia, von der Leyen anunciou igualmente uma nova visita à capital ucraniana para mostrar o apoio contra a invasão russa. O apoio europeu pode traduzir-se, nomeadamente, pela maior abertura do mercado único aos produtos ucranianos. A Presidente do Bloco Europeu encabeça assim a oposição à estratégia da Rússia, a que chama de guerra da autocracia contra a democracia. E declarou que Vladimir Putin vai falhar. Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail. Von der Leyen falou também numa reforma completa e profunda do mercado da eletricidade, no qual os preços subiram na sequência do aumento do valor do gás. Os militares ucranianos estão a levar a cabo uma contraofensiva sem precedentes no seu território. Kiev afirmou ter recuperado mais de 300 localidades na região de Kharkiv, no espaço de uma semana. Os jornalistas estão no terreno a acompanhar o avanço das forças ucranianas e a filmar os pesados combates entre os militares dos dois países. Volodymyr Zelensky disse na terça-feira que a Ucrânia já assumiu nesta contraofensiva o controle total de 4.000 km² do território que tinha sido ocupado pelas forças russas. O presidente ucraniano acrescentou que a vida normal irá regressar com o pagamento de pensões o mais rapidamente possível. Os habitantes das cidades libertadas pelos soldados ucranianos ficarão com marcas profundas para toda a vida. As autoridades de Kiev dizem estar a investigar alegadas situações em que civis foram torturados e alvejados por militares russos. Entretanto, as forças de Moscou continuam a responder e a tentar travar a contraofensiva da Ucrânia no leste do país. Para isso, têm levado a cabo vários ataques, incluindo bombardeamentos contra infraestruturas civis. No primeiro dia da visita ao Cazaquistão, país aliado da Rússia, o Papa Francisco apelou ao fim da guerra na Ucrânia. Esta terça-feira, o Sumo Pontífice encontrou-se com o presidente cazaque, Kassym-Jomart Tokayev, e dirigiu-se aos representantes diplomáticos e da sociedade civil do país, assumindo que vinha como um peregrino da paz, em busca de diálogo e também de unidade. Esta é apenas a segunda visita de um pontífice ao Cazaquistão, após a vinda de João Paulo II em 2001. E claro, teria sido sempre uma visita muito importante, mas agora acontece num contexto de turbulência geopolítica mundial e conflitos nesta parte do mundo. Esperamos que esta visita venha reforçar a mensagem de paz que enviamos a partir do Cazaquistão, juntamente com o Papa e outros líderes religiosos. Queremos que seja um apelo muito forte e claro à paz no mundo. Esta quarta-feira, o Papa Francisco participa no 7º Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais. Ele veio precisamente falar sobre paz, unidade e diálogo, no âmbito de uma reunião onde os principais líderes religiosos se encontram precisamente para isso.
Não é apenas uma mensagem para os líderes religiosos, mas para todo o mundo, de que todos nós, especialmente os líderes de diferentes religiões, queremos dar ao mundo uma oportunidade de se tornar melhor e encontrar uma forma para que todos possamos viver em paz e harmonia. Também esta quarta-feira são esperadas milhares de pessoas em Nur Sultan, capital cazaque, para assistir à missa celebrada pelo Papa Francisco. Antes desta viagem, o líder da Igreja Católica disse que esta seria uma oportunidade para colocar em prática um diálogo pelo desejo mútuo de paz, uma paz que o mundo anseia. Galina Polonska, Euronews, Nur Sultan. Na Sérvia, os organizadores da parada LGBT que deveria ter lugar em Belgrado no sábado e foi proibida pela polícia, estão revoltados com a decisão que as autoridades tomaram com a justificação de evitar confrontos com grupos anti-gay e de extrema-direita. A parada deveria acontecer no âmbito do Europride, um encontro pan-europeu. É escandaloso que depois de tantos anos de paradas Pride, no ano em que o Europride acontece em Belgrado, a parada tenha sido banida, no mesmo dia em que a primeira-ministra Ana Brnabić abre uma conferência sobre direitos humanos. A razão para a proibição é que supostamente era uma ameaça à segurança, mas por que razão não prenderam as pessoas que ameaçam essa segurança? No domingo, Belgrado foi palco de uma manifestação contra o Europride em que participaram milhares de pessoas, desde grupos de extrema-direita a padres ortodoxos e gangues de motares. A Sérvia é um país muito conservador em que a Igreja Ortodoxa tem uma grande influência na sociedade e em que as manifestações de homofobia são frequentes, mesmo se a própria primeira-ministra Ana Brnabić é assumidamente homossexual. O presidente Aleksandar Vučić apoiou a decisão de proibir a parada LGBT por receio de confrontos. O corpo da Rainha Isabel II segue esta quarta-feira do Palácio de Buckingham para o Palácio de Westminster, sede do governo britânico. A urna da monarca ficará na Westminster Hall, a sala mais antiga do palácio, tradicionalmente usada para as cerimónias mais importantes da monarquia britânica. Às 14h22, hora do Reino Unido, começa a procissão de transladação do corpo. A acompanhar a urna a pé estarão o rei Carlos III e os filhos, os príncipes William e Harry. Os restos mortais de Isabel II saíram de Edimburgo esta terça-feira. A viagem da capital escocesa para Londres foi acompanhada pela princesa Ana. Em comunicado, a filha da monarca mostrou-se feliz por ter partilhado as últimas 24 horas de vida com a mãe e salientou que tem sido gratificante testemunhar o amor e respeito demonstrado por tantas pessoas. Entretanto, o novo rei já começou um périplo pelas 4 nações que compõem o Reino Unido, acompanhado por Camila, a rainha consorte. Esta terça-feira esteve na Irlanda do Norte, onde foi acompanhado por milhares de pessoas. Esta cidadã britânica diz esperar que Carlos III faça progressos relativos à questão da Irlanda do Norte, de modo a alcançar a paz para as gerações futuras. Apertei-lhe a mão e consegui dar-lhe um lenço da Associação de Escoteiros da Irlanda do Norte. Ele ficou bastante grato. Depois caminhou até à pessoa seguinte, foi muito simpático. Nos próximos dias são esperadas centenas de milhares de pessoas em Londres para um último adeus à Rainha Isabel II. O Sporting recebeu e venceu o Tottenham na segunda jornada da Liga dos Campeões. 2 golos marcados já no período de descontos por Paulinho e pelo estreante Artur Gomes colocam os vice-campeões portugueses na liderança do Grupo D. No Dragão, o Porto foi surpreendido pelo Clube Rouge. Os belgas vinham de uma vitória em Leverkusen e mostraram na invicta que não foi por acaso. Abrindo o marcador com um penalti, o Rouge goleou o Porto por 4 golos, sem resposta. No Grupo A, jogou-se uma das partidas de cabeça de cartaz. O Liverpool, com Diogo Jota no 11, recebeu e venceu o Ajax por 2-1. O Rangers de Nápoles joga-se apenas esta quarta-feira. No Grupo B, além da goleada do Porto, o Atlético foi à Alemanha ser derrotado pelo Bayern. O Bruges é o líder isolado e os portugueses têm 0 pontos. No Grupo C, o Bayern ofuscou o regresso de Lewandowski a Munique e venceu o Barcelona por 2-0. O Inter conquistou o primeiro triunfo na República Checa. No Grupo D, por fim, o do Sporting. O Eintracht foi a Marselha somar os primeiros pontos. Os franceses são os últimos do grupo.